A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora de jovens da nossa EBD, grande alegria estar aqui com os amados irmãos mais uma vez para a pré-aula da nossa segunda aula da nossa revista, que tem por título Sabedoria, Proteção e Confiança. A nossa revista, este trimestre, trata sobre o livro de Provérbios. Nós vimos na pré-aula passada um livro dedicado especialmente aos nossos jovens. Amém? Querido professor, querida professora, não esqueça, compartilhe este vídeo, curta o vídeo para que o vídeo seja encaminhado para mais e mais pessoas e mais jovens sejam abençoados. Amém, queridos? Muito bem. Sabedoria, proteção e confiança é o assunto da nossa pré-aula de hoje. Mais uma vez, eu digo aqui aos irmãos, eu disponibilizarei aqui o PowerPoint em formato editável na descrição do vídeo. Os irmãos, na sequência, entrem aí e baixem o arquivo e utilizem, fiquem à vontade, como subsídio para as suas aulas. E eu também disponibilizarei para os irmãos em um arquivo, também na descrição do vídeo, alguns trechos de alguns livros que os irmãos poderão utilizar como subsídio em suas aulas com os jovens. Amém, queridos? Muito bem. Prossigamos. O nosso texto principal é retirado de Provérbios 3, versos 23 e 24. Nos diz assim: então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Cinto te deitarás, e o teu sono será suave. Que bênção, né? O resumo da nossa lição de hoje nos diz o seguinte: quem cultiva a sabedoria bíblica no coração desfruta de proteção e confiança na vida cristã. Os nossos objetivos são os seguintes: mostrar que a sabedoria é um escudo protetor. Que maravilha! Compreender que a sabedoria está relacionada com a maturidade cristã e refletir a respeito da sabedoria como fonte de vida e proteção e confiança. O nosso comentarista, queridos, ele traz aqui para nós, como orientação pedagógica, uma tabela com algumas pessoas da Sagrada Escritura, onde se pode ver a sabedoria que Deus lhes concedeu. Então, aqui a revista nos traz Bezalel, o artífice sábio que supervisionou a construção do tabernáculo e utensílios. Davi, o líder sábio. Abigail, a esposa sábia. Salomão, o líder sábio. Paulo, o mensageiro sábio. Pessoas que receberam a sabedoria do alto, que receberam a sabedoria do Senhor. Então, vocês podem explorar esse tema, essas pessoas, a vida dessas pessoas, juntamente com os seus jovens. Agora eu queria trazer aqui, irmãos, um detalhe, porque nós precisamos nos lembrar que essas pessoas receberam sabedoria da parte de Deus, mas também erraram, não é verdade? Não foram perfeitas. Eu queria trazer aqui o trecho de um livro, O Conhecimento do Santo, de Hayden Wilson Tozer, um grande servo do Senhor. E ele nos fala sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria que Deus concede a nós. Vejam só, queridos. Há uma sabedoria secundária que Deus concede em certa medida, a medida necessária, às suas criaturas para seu próprio bem. Mas a sabedoria de qualquer criatura ou de todas as criaturas comparada à ilimitada sabedoria de Deus é pequena. Por esse motivo, o apóstolo acertadamente se refere a Deus como o único sábio. Ou seja, Deus é sábio por si próprio e toda a brilhante sabedoria de homens e anjos não passa de um reflexo da refulgência eterna que flui do trono da majestade nos céus. A sabedoria que Deus concede a nós é limitada. Mesmo sendo sábios, nós poderemos falhar. Como Davi falhou, como Salomão falhou, enfim, né? Prossigamos. O nosso primeiro tópico, queridos,
a sabedoria como escudo protetor. Primeiro subtópico, a estrutura do capítulo 2. Aqui, o comentarista nos lembra que o capítulo 2 de Provérbios traz várias vezes a conjunção se. Né? Se aceitares, se clamares, se como a prata. Né? Então, a ideia é que há uma condição que, sobretudo, os nossos jovens precisam preencher para receber sabedoria do alto. O autor nos diz, um esforço mesmo, correr atrás da sabedoria. Né? Quando isso acontece, quando se paga esse preço, quando se busca, aí sim, aí nós colheremos o resultado. E aí a palavra de Deus nos diz, então, receberemos a sabedoria do Senhor. Então há uma condição, né? Nós precisamos destacar isso com os nossos jovens. Os nossos jovens precisam buscar. Se buscarem, receberão do Senhor. Ok? Então o autor aqui faz um resumo. Os versículos 1 e 4 do capítulo 2 trazem a condição para encontrar a sabedoria. Se os versículos ou versos 5 e 9 mostram as bênçãos da sabedoria, os versos 11 a 19 descrevem essas bênçãos e os versos 20 a 22 concluem, fecham, arrematam o capítulo 2. Amém? Então precisamos destacar isso com os nossos jovens, principalmente a questão da condição e as consequências. Primeiro se busca, depois obtém-se o resultado da parte do Senhor. O segundo subtópico, a sabedoria como escudo. A sabedoria como escudo. O temor do Senhor, queridos, é um estilo de vida reta, adequada, virtuosa perante o Senhor. Né? A vida de retidão e sinceridade como consequência de quem se torna sábio em Deus, carrega consigo uma virtude protetora. Ora, aquele que busca a sabedoria de Deus, aquela que se inicia com o temor do Senhor que nasce da convivência, da comunhão com Deus, da meditação acerca de quem é Ele, quem sou eu. Essa sabedoria, queridos, nascida do alto, gerada em nossos corações pelo Senhor, ela nos leva a fazer boas escolhas, a viver uma vida virtuosa e, portanto, estaremos protegidos. A sabedoria será para nós um escudo protetor. Amém? Precisamos destacar isso para os nossos jovens. Sabedoria no coração é o terceiro subtópico do tópico 1. E o tema nos leva a refletir a respeito do coração. O coração, na cultura hebraica, na cultura dos judeus, é o centro do homem. Hoje há estudos a respeito do cérebro, mas para a cultura bíblica, o coração é o centro da vontade, dos pensamentos, das emoções, das decisões, o centro moral do homem. Nós trataremos especificamente sobre o coração mais à frente, em uma outra aula. Mas é preciso atentarmos para isso, né? O equilíbrio da nossa vida espiritual só é possível quando o Espírito Santo moldar, trabalhar e desenvolver o nosso coração. É de dentro para fora. É pela graça do Senhor, a sabedoria que vem do alto. Nós já discutimos a respeito do conhecimento que se consegue nas escolas, nos bancos das universidades. Sabedoria não tem nada a ver com isso, né? Já vimos isso na pré-aula anterior. É algo que vem de dentro, que é gerado em nós pelo Espírito Santo de Deus a partir do nosso compromisso, da nossa submissão à revelação dele, na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Então, olha o que o autor nos diz aqui. Nossos comportamentos revelarão que o nosso interior é plenamente dominado pelo Espírito Santo. O nosso coração estará integralmente alinhado com a vontade de Deus dessa maneira. Sendo gerado em nós a sabedoria da parte de Deus, nós então
teremos conduta virtuosa, vida ajustada, vida íntegra na presença do Senhor, a partir sempre do nosso coração, de dentro para fora. Isso nós precisamos trabalhar com os nossos jovens. Amém? Vamos lá, em frente. O segundo tópico da nossa pré-aula de hoje é a sabedoria como maturidade cristã. O primeiro subtópico fala da estrutura do capítulo 3. O capítulo 3 mostra que um coração dominado pela sabedoria divina desfruta verdadeira felicidade e segurança. Olha a importância de buscarmos a sabedoria em Deus, né? Desfrutaremos verdadeira felicidade, não a falsa felicidade, a falsa alegria que é ofertada aí fora para os nossos jovens. A verdadeira felicidade necessariamente nasce em um coração sábio em Deus. Então, os versículos de 1 a 10 do capítulo 3 dizem respeito à dedicação ao Senhor. Os versículos 11 a 20 relatam a verdadeira felicidade. E os versículos 20 a 35 mostram a segurança na vida com Deus. Aqui, o autor vai se dedicar, sobretudo, ao terceiro discurso, que está ali nos versos 21 a 26, onde se demonstra a respeito da segurança em Deus, que revela a estabilidade da maturidade. Então vamos trabalhar sobretudo nesses pontos aqui, dos versículos 21 a 26. Então perceberemos o quê? Que é desejo do Altíssimo que o jovem cristão amadureça emocional e espiritualmente para viver uma vida segura no Senhor. Uma vida sábia. Uma vida que se portará de forma adequada diante dos desafios, diante dos problemas, diante das oportunidades, sempre com sabedoria e, portanto, uma vida segura, guardados pelo escudo protetor da sabedoria de Deus. Amém? Segundo subtópico, sabedoria como maturidade cristã. Os versículos 21 e 22 mostram, né, que o bom siso, o bom entendimento, a verdadeira sabedoria trazem o quê? Clareza, discernimento. Então, a sabedoria nos leva a uma vida em plenitude, em sua completude, em sua inteireza. E aqui o autor nos lembra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 11, nos diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É um processo, é uma maturação, um amadurecimento que Deus deseja gerar em nosso coração. E aqui o autor também nos lembra o texto de Efésios 4, de 11 a 16, onde o Senhor concede dons ministeriais com o claro propósito, objetivo de aperfeiçoamento, crescimento, amadurecimento espiritual. É desejo de Deus que nós amadureçamos a cada dia à luz da sua vontade, à luz da sua palavra. O terceiro e último subtópico do tópico 2 nos fala da sabedoria que gera confiança. Essa confiança só é possível tendo Deus como centro da vida. Então deitaremos e não temeremos. O Senhor será a nossa esperança. Meus queridos, nós vivemos tempos de insegurança, tempos de medo, tempos de ansiedade, tempos de preocupação, tempos de transtornos. A depressão já é considerada o mal do século. Quantas e quantas pessoas atemorizadas, depressivas,
sofrendo terrivelmente no caminhar ao longo de suas vidas. E o Senhor nos leva, ou nos chama a viver uma sabedoria que nos enche de confiança, que nos leva a deitar sem temer e dormir um sono suave. Aqui eu queria trazer para os irmãos uma pequena citação aqui do livro O Fim da Ansiedade, do conhecido autor, pastor Max Lucado, onde ele nos fala a respeito do tema. E mais uma vez eu digo aos irmãos, o trecho estará disponível para os irmãos em arquivo, aí na descrição do vídeo, para os irmãos, caso queiram, possam comentar com os alunos. E nos diz assim o autor: você não precisa ser um pescador para passar por uma tempestade perfeita. Tudo de que precisa é de uma demissão, de uma recessão, de uma doença, de uma transferência no trabalho, de um relacionamento rompido e de uma reprovação na faculdade. Podemos lidar com um desafio, mas 2 ou 3 de uma vez, uma onda após a outra, forças de um vendaval seguidas por tempestades, é o suficiente para fazer você se perguntar: vou sobreviver? A resposta de Paulo a essa pergunta é profunda e concisa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Enquanto fazemos nossa parte, qual é a nossa parte? Alegrarmos-nos no Senhor, buscarmos um espírito de mansidão, orarmos por tudo e apegarmos-nos à gratidão, Deus faz a dele. Ele nos concede a paz de Deus. Note, essa não é uma paz que vem de Deus. Nosso Pai nos dá a paz de Deus. Ele transfere a tranquilidade da sala do trono para nosso mundo, o que resulta em uma calma inexplicável. Deveríamos estar preocupados, mas não estamos. Deveríamos estar chateados, mas somos consolados. A paz de Deus transcende toda lógica, plano e esforços para explicá-la. Esse tipo de paz não é uma conquista humana, é uma dádiva do alto. João 14:27, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nós podemos receber, queridos, esta paz que excede todo o entendimento. Esta paz que vem do alto, que nos leva a ter confiança apenas do Senhor. Ela sai do seu trono de glória e vem diretamente para o nosso coração, porque Ele é bom. Aleluia! Que bênção nos concede o nosso Deus, não é, queridos? A sabedoria que gera confiança. Oh, glória! Último tópico, o tópico 3. Sabedoria, vida protegida e confiança. Vamos lá? O primeiro subtópico é um chamado do autor. Busque a sabedoria bíblica. Meus queridos, nós precisamos trabalhar bastante isso com os nossos jovens. Já havíamos dito lá no início da pré-aula a respeito das condições. Se buscares, se, então receberás. A sabedoria do alto. Os nossos jovens precisam ser alertados. Nós somos canais de Deus para fazer isso. Que privilégio nós temos. Não é, meus queridos professores e professoras? Precisamos levar os nossos jovens a entender que é preciso ler a Bíblia. É preciso entender a Bíblia. É preciso aplicar a Bíblia às nossas vidas. O autor nos diz assim: uma vez cultivada em nosso coração, o nosso coração precisa ser arado, precisa ser preparado para receber a boa semente da palavra do Senhor. Uma vez cultivada em nosso coração e aplicada à vida, o temor ao Senhor se instala dentro de nós. Temor ao Senhor, já vimos, é o princípio da sabedoria. Esse temor ao Senhor é o primeiro estágio para uma vida de sabedoria. Que bênção, né, queridos? Então precisamos lembrar aos nossos jovens
que não é apenas ler, que não é apenas ler para cumprir uma tabela, para cumprir um projeto de leitura anual ou semestral da Bíblia. É ler. É se deixar ler. Sim, é ler a palavra e deixar que a palavra leia você por dentro. Que revolva a terra do seu coração. A palavra de Deus precisa ser ingerida. Ela é nosso alimento. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para nós. E ler apenas, memorizar apenas, é como se nós estivéssemos, queridos, apenas provando, apenas iniciando ali o processo digestivo nas mastigações e depois nós cuspimos. Aquilo não vai nos alimentar. O alimento precisa ser mastigado, precisa ser provado, precisa ser experimentado, mas ele precisa ser engolido para levar os nutrientes para dentro de nós. Assim a palavra de Deus, ela não precisa, ela tem de ser não apenas lida, não apenas memorizada, ela tem de ser aplicada. Nós precisamos meditar, nós precisamos deixar que a palavra de Deus gere em nós o desejo de servir, o desejo de obedecer, o quebrantamento, o arrependimento, a metanoia, a mudança de mente. Então, nossos jovens precisam ser alertados quanto a isso. A palavra de Deus deve ser lida, meditada, com carinho. O alimento espiritual deve ser não apenas mastigado, não apenas provado, mas deve ser engolido, deve ser ingerido, ele deve servir de alimento, de nutriente para a nossa alma, para a nossa vida. Assim, nós seremos sábios em Deus, temeremos ao Senhor, teremos em nós o princípio da sabedoria e alcançaremos, pela graça do Senhor, a sabedoria, o amadurecimento em Deus. Teremos confiança e ela será para nós escudo. Aleluia, na presença de Deus. Muito bem, segundo subtópico, vida protegida num mundo de perigo. Meus irmãos, a vida está marcada pelo medo. A sociedade do medo. Temos medo de tudo, né? Mas a palavra de Deus nos diz, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, no amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, lança fora o medo. Então, nós precisamos ter, não é, queridos, esta consciência do amor de Deus. Nós precisamos meditar dia e noite, trazendo a palavra do Senhor no nosso coração, meditando na palavra do Senhor, sentando, levantando, andando, meditando na palavra do Senhor, meditando no seu amor, porque o amor de Deus gerará em nós confiança, paz e lançará de nosso peito todo medo, todo temor. Andaremos em confiança, mesmo em um mundo perigoso. Eu gostaria então de trazer aqui para os irmãos mais uma citação aqui do pastor Max Lucado, desta vez do livro Sem Medo de Viver. Mais uma vez disponibilizarei aos irmãos, caso desejem, lerão lá com os seus jovens, não é? O pastor Max Lucado nos diz assim: temos medo de sermos processados, de sermos os últimos a terminar algo, de ficarmos sem dinheiro. Tememos o sinal que aparece nas costas, o vizinho novo, o som que o relógio faz enquanto nos aproxima da nossa sepultura. Sofisticamos planos de investimentos, criamos elaborados sistemas de segurança e legislamos por um exército mais forte. E, no entanto, dependemos de calmantes mais do que qualquer outra geração na história. Além do mais, olha o que nos diz aqui o pastor Max Lucado, fazendo uma referência a uma pesquisa. Está entre aspas. A criança comum hoje tem o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico nos anos 1950. O medo, ao que parece, alugou o prédio ao lado por 100 anos e ali se estabeleceu. O enorme e rude, o medo não está disposto a dividir o coração com a felicidade. A felicidade obedece. Você já viu os dois juntos?
Uma pessoa pode ser feliz e ter medo ao mesmo tempo? Uma pessoa pode ter o pensamento claro e temer? Estar confiante e amedrontado? Ter misericórdia e medo? Não. O medo é o grande valentão no corredor da escola. Impetuoso, barulhento e improdutivo. Por todo o barulho que faz e pelo espaço que ocupa, o medo não traz muita coisa boa. O medo nunca escreveu uma sinfonia ou um poema. Negociou um tratado de paz, nem curou uma doença. O medo nunca libertou uma família da pobreza, nem um país da intolerância. O medo nunca salvou um casamento ou um negócio. A coragem o fez. A fé o fez. E eu diria, a sabedoria o fez. As pessoas que se recusaram a ouvir ou a se curvar ao medo o fizeram. Mas e o medo propriamente dito, o que ele faz? O medo nos aprisiona e tranca as portas. E ele termina com uma pergunta. Não seria maravilhoso escapar? Sim, seria maravilhoso escapar da prisão do medo. E este escape, queridos, nós temos em Deus. Começando no temor do Senhor. E Ele há de gerar em nossos corações a sabedoria, que será para nós um escudo, e lançará de nós o medo, o temor, e andaremos em segurança, em confiança. Terceiro e último subtópico, confie mesmo estando em um mundo de incertezas. Hoje, não é, meus irmãos, vivemos a sociedade da dúvida, a sociedade da incerteza. É o relativismo que impera. O que é o relativismo? Nós podemos abordar isso com os nossos jovens. É a ausência de verdades absolutas, imaginem só. Por isso que o mundo está cada vez mais refém de medos, ansiedades, depressões, transtornos. Não há mais verdades absolutas. As pessoas não têm mais convicções a respeito da vida. Tudo é muito volúvel. Tanto que os sociólogos, Zygmunt Bauman, um sociólogo, salvo engano, austríaco, me falha a memória agora, ele percebendo o que ocorre na sociedade hoje, que ele entende que é a sociedade pós-moderna, ele chamou esse fenômeno de ausência de verdades absolutas, de ausência de referências, ele chamou de modernidade líquida. Tudo é líquido. Nada mais tem forma. A forma se dá dependendo do recipiente. Não existe, é o relativismo. Não é, meus irmãos? Mas nós, os nossos jovens, precisam ser alertados por nós, no sentido de que nós temos sim certezas, nós temos sim verdade absoluta. E o autor aqui nos lembra maravilhosamente o exemplo de Daniel e dos seus companheiros, que nós meditamos no trimestre passado com os nossos jovens. Não é verdade? Ele traz aqui, é aquela confiança e certeza dos jovens amigos de Daniel, que mesmo num mundo de relativização religiosa, estavam dotados de sabedoria bíblica. Criam no Senhor, acreditavam, sabiam quem era o Deus de Israel, confiavam em suas promessas e não se venderam para o relativismo que imperava ali na Babilônia. Foram fiéis ao Senhor e suas promessas. Tornaram-se sábios e, portanto, viviam vidas de confiança, de paz, de segurança, mesmo em um mundo de incertezas. E os nossos jovens, mais do que nunca, precisam ser alertados em relação a isso. Muito bem, a conclusão da nossa lição nos diz o seguinte: a sabedoria bíblica é adquirida não apenas pela leitura, faltou um não, eu coloquei aqui, não apenas pela leitura, nem somente pela memorização da Bíblia. Sim, é preciso ler, memorizar e, como consequência natural e mais importante, é preciso aplicar a verdade lida e memorizada. Ao final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus concluiu: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Quem edifica a sua vida na meditação e na prática das Escrituras Sagradas tem a sua vida segura e protegida em Deus. Vamos ensinar os nossos jovens a construírem suas casas, suas vidas sobre a rocha que é Cristo? Amém, querido professor, querida professora? Eu espero que tenha sido uma bênção, eu espero que você utilize os subsídios disponibilizados aí na descrição do vídeo. Compartilhe, curta o vídeo para que mais e mais jovens sejam abençoados. Que Deus abençoe, até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.